Bom, prosseguindo no estudo dos evangelhos, estamos agora na página 77. Vamos ao item 60. Quem é o maior dentre os apóstolos, né? Interessante que a gente, estudando os evangelhos na ordem cronológica, nós observamos uma coisa interessante, né? Bom, eles tinham passado por uma experiência que os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio. Antes disso, 3 tinham subido o monte com Jesus e 9 retornaram para Cafarnaum. E aí, exatamente quando eles são provados, e é trazido um endemoniado para eles. Antes disso, o apóstolo Pedro foi repreendido severamente por Jesus, quando Jesus Cristo disse: para trás de mim, Satanás, porque Satanás colocou um pensamento em Pedro, né? A ideia de repreender Jesus por Jesus ter dito que iria morrer, iria sofrer, iria morrer e ressuscitar. E antes disso, o apóstolo Pedro deu um lindo testemunho, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, aqui vai surgir aquela questão da humanidade, né? O ser humano, como ele é limitado, e às vezes nós vamos pensar em quem seria o maior entre nós. Bom, esse é um pensamento que pode até ele surgir na nossa cabeça, porque é igual o que aconteceu com Pedro. Jesus repreendeu Satanás e o pensamento de Pedro. Foi Satanás que colocou aquele pensamento em Pedro. Repreende ele, porque isso não pode acontecer. Além das dificuldades de entendimento, nós vimos como eles desceram o monte, que Jesus falou novamente sobre morte e ressurreição, e Marcos relata que eles... O que significa isso, ressuscitar? Algo inacreditável, né? Vivendo entre o povo que vivia, porque teve ressurreições no Antigo Testamento. O que é isso, ressuscitar? Bom, o texto principal que eu escolhi, mas recomendo a vocês que sigam aquela dica, né? Pelo menos aí eu vou ler Marcos e Mateus. Então, se puder, marque a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, tá ok? E também Marcos capítulo 9 e também em Mateus capítulo 18, ok? Bom, Marcos capítulo 9, versículo 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Então eles, atuando, pregando o evangelho, em algum momento eles começaram então a fazer essa discussão, né? Voltando para casa, Jesus viu eles discutindo entre eles, né? Acho que eu sou o maior, quem é o maior é fulano de tal. Uma discussão completamente inútil, né? Pois bem, mas eles calaram-se quando Jesus perguntou a eles, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Esse é um ensino importantíssimo. Talvez isso tenha sido gerado pelo fato de Jesus, em mais de um momento, tá bom? E agora, quando ele subiu um monte para orar, na transfiguração, ele levou apenas 3 dos apóstolos. Então, é bem provável que Pedro, Tiago e João tivessem esse sentimento. É humano, tá bom? É humano. Então, provavelmente estaria entre eles, né? Olha, nós fomos selecionados, nós já participamos de alguns eventos que só nós participamos. Então, eu acho que nós 3 somos os maiorais aqui. Isso existe tanto, infelizmente, nas igrejas, né, que eu consigo imaginar, né? Provavelmente foi isso, né? Nós somos os maiorais aqui, né? E agora, e entre nós 3, vamos considerar quem seria o maior entre nós 3? Estou aqui conjecturando, né, irmãos? Tá bom?
Então, a primeira coisa que Jesus diz, né, que para nós sermos o maior, nós temos que saber o seguinte: o maior, ele serve. O ensino bíblico sobre pastor e ovelha, tá bom? Nesse conceito, o maior e o menor, o maior, ele serve. O pastor, ele faz mais pela ovelha do que a ovelha pelo pastor. A ovelha, ela dá a lã, tá bom? Ela alimenta, o pastor, ela dá um recurso financeiro, porque vender a lã traz um recurso financeiro pelo pastor. E aqui eu me lembro de um repórter da revista Veja, um ignorante, que ele criticando alguns pastores, ele falou, uns pastores de algumas denominações, principalmente neopentecostais, que faz aquele negócio só dinheiro, 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 dinheiro. O ignorante repórter, ele falou o seguinte: só agora eu entendi a comparação de pastor com ovelha. Olha o que o maligno coloca na cabeça das pessoas. Colocou até na cabeça de Pedro, né? Aí nesse repórter ele falou assim: porque os pastores, o que eles fazem com as ovelhas? Eles tiram a lã da ovelha, eles pelam a ovelha. É isso que esses homens fazem. O que ele não sabe é que tirar a lã da ovelha é uma bênção para a ovelha. Porque o pastor, ele tira a lã da ovelha no momento certo. No verão, ele tira a lã, tá bom? Porque naquele período a ovelha então vai ficar mais com o seu organismo menos aquecido, tá bom? E quando vai chegando o inverno, a lã já cresce. Então ela está aquecida. E se a lã da ovelha não for tirada, ela vai embaraçando. Aquilo ali vai gerando carrapicho, problemas para a ovelha. Então tirar a lã da ovelha não é tirar dinheiro da ovelha. Mas também tem essas instituições que infelizmente dão esse mau exemplo. Elas estão aí para dar mau exemplo. Essas instituições existem para difamar o cristianismo e gerar esse tipo de ignorância. Tá bom? Então o pastor, ele tira a lã da ovelha com um bom propósito. Ok? E em segundo lugar, como eu disse, o pastor, ele faz mais pela ovelha do que a ovelha pelo pastor. Ele tira a lã da ovelha, né, para ajudá-la, para que no verão ela não superaqueça, vou usar esse termo. Não? E ele também mostra para a ovelha o local certo dela se alimentar, o tipo de alimento certo, não? E ele protege a ovelha do lobo. Então, o líder, ele faz mais pelo liderado do que o liderado pelo líder. É igual no casamento. Não? O homem, ele é o líder do casamento, sim, e ele tem que fazer mais pelos liderados, esposa e filhos, do que eles por ele. Não? Se alguém vier matar a sua esposa, ele tem que se colocar na frente dela, porque ele tem que fazer o que Jesus fez pela igreja. Tá bom? Então, no conceito cristão, o líder faz mais pelo liderado do que o liderado pelo líder. Tá bom? Então, Jesus Cristo diz, olha, quem quiser ser o primeiro, né, ele tem que aprender a servir. Tá bom? Ele tem que ser o servo de todos. E ele vai ser o derradeiro. Tá bom? Aquele que vai, vamos dizer, primeiro alimentar, cuidar dos liderados e depois do alimento dele. Tá bom? Era até o exemplo do sacerdote. O sacerdote estava trabalhando no templo, primeiro ele ia lá, fazia o trabalho, né, sacrificava, recebia o sacrifício da pessoa, tá bom? E depois ele entrava no lugar santo para colocar o sangue lá no altar do incenso, e ali, nesse intervalo, então ele parava na mesa e se alimentava. Mas primeiro ele está alimentando o seu liderado. Versículo 36. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Tá bom? Bom, agora
Vamos lá para Mateus 18. Mateus 18. Eu vou ler os versículos 3 e 4. Tá bom? Mateus 18, versículo 3. E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Tá bom? Então, Mateus ainda dá esse destaque. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Bom, Jesus Cristo, num determinado momento, falou de João Batista, lembra? Né? Os nascidos de mulher, não teve ninguém como João Batista. E por quê? Eu digo por causa da frase de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não tenho que aparecer. O meu ministério era esse, era preparar caminho para ele. Tá bom? Eu sou a voz do que clama no deserto. Então, ele se colocar como convém que ele cresça e que eu diminua, é realmente alguém que pensa: olha, o meu ministério é esse, cheguei até esse momento, tal, agora, no meu ministério, o meu trabalho é fazer o nome de Jesus crescer. Então, aqui Mateus, ele dá esse destaque, né? Então, e é interessante aqui Mateus, quando ele usa o termo converterdes, esse termo é o termo grego strepho, que significa transformardes. Se não vos transformardes, ou seja, é interessante porque mostra que, claro, nós temos um papel na transformação da nossa vida. Nós temos um papel. Os hereges, os calvinistas, querem dizer que Deus determina tudo. Se o apóstolo Pedro deu aquele testemunho bonito, foi Deus que predestinou ele. Se o apóstolo Pedro depois repreendeu Jesus e depois recebeu aquela repreensão terrível, foi Deus que predestinou o apóstolo Pedro a tomar aquela atitude. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração, né? Nós temos uma parte que nós temos que fazer. Eu sempre cito como exemplo o apóstolo Paulo. Ele começa a sua carta aos Coríntios dizendo o seguinte: aos santos que estão na igreja de Corinto. E depois, no decorrer da carta, ele diz: vós sois carnais. Então, como eles podem ser santos e carnais ao mesmo tempo? Nós, quando aceitamos Jesus, Deus faz um milagre em nossa vida. Como Israel, que atravessou o mar. Tá bom? Deus fez um milagre, separou eles do Egito. Para eles voltarem para o Egito, o mar não ia abrir de novo, eles iam ter que dar uma volta tremenda. O cristão, a pessoa, quando aceita Jesus, ele é separado do mundo. Para ele voltar a ser mundano, é uma dificuldade. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão há 30 anos afastados do Evangelho. Eu, às vezes, ligo para ele, falo, né? Ele reclama de um pastor que maltratou ele, né? Tal, eu argumento com ele, mas vou conversando com ele. O importante, até hoje, ele não consegue ser um mundano normal. Ele não consegue fumar, não consegue beber, não consegue ir para as farras que ele ia antes dele ter conhecido Jesus. Ele não consegue ser um mundano, tá bom? Então, por quê? Isso é um milagre que Deus faz para nos separar. Mas, no decorrer da nossa vida, nós temos uma parte que nós temos que fazer. Essa é uma das mentiras do calvinismo, que ele fala de uma maneira como se nós não tivéssemos nada a fazer, que tudo é determinado por Deus. O teu acerto, o teu erro é determinado por Deus. Isso é uma aberração. Não acredite nisso. Isso causa cegueira espiritual nas pessoas, tá bom? Então, o termo converterdes aqui, strepho, ele significa transformardes. Ou seja, aquele povo de Corinto, eles passaram por um momento de santificação, lembre-se, santificação é separação, mas por toda a tua vida, você vai aprendendo a abandonar determinadas coisas. Tá bom? Você vai aprendendo a dizer não para determinadas coisas. Por isso é que a luz do justo vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O dia perfeito é quando você deixar esse mundo. Tá bom? Mas a luz do justo, ela vai brilhando até ser dia perfeito.
Então, essa expressão, ela significa isso, transformar-vos, né? Se não vos converterdes, é sinônimo, tá bom? Porque Jesus Cristo está dizendo, se não vos, ou seja, essa é uma ação de vocês. Vocês têm que se transformar. E para vocês serem realmente transformados, vocês têm que pensar em servir em primeiro lugar. Saber o seguinte, se você realmente quer ser grande diante de Deus, viva para servir o seu irmão. Tá bom? Pense até primeiro no seu irmão do que em você. Ok? Viva para servir. Essa é a característica daqueles que são grandes diante de Deus. E em relação ao cristianismo, nunca cometa o erro do grande Samuel, né? Eles erram. Deus relatou para nós podermos aprender, né? Pensando em algum momento em você, eles estão me rejeitando. Não é a você que eles rejeitam, Samuel, é a mim. Então tudo que acontece no reino de Deus se refere a Deus, tá bom? Se alguém faz algo contra você que está trabalhando, na verdade não está fazendo contra você, está fazendo contra Deus. Se tem alguém te rejeitando, na verdade não estão te rejeitando, estão rejeitando a Deus, tá bom? Então, essa é uma experiência. O grande Samuel passou por esse erro. Então, nós devemos lutar para fazermos como João Batista. Todo o trabalho que nós fazemos, fazer pensando naquelas palavras de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Tá ok? Pois bem, o comentário no nosso livro... ainda no versículo 4 de Mateus, ele diz, portanto, aquele que se tornar humilde. Então, novamente, se não vos converterdes, se não se tornar humilde, ou seja, falando de uma ação que nós temos que ter, tá bom? Se tornar humilde. E o comentário do nosso livro diz, os apóstolos deveriam aprender com João Batista a não desejar ser o maior. Ele dizia, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Ele disse que convém que ele cresça, né? Eu botei Jesus ali para ficar mais claro. A lição desse texto é, o que caracteriza a grandeza do discípulo é a sua simplicidade e humildade. Isso tem que ser uma característica nossa. Até por nós sabermos da nossa limitação. Se nós encontramos na Bíblia erros de homens como Pedro, como Samuel, exemplos que eu citei aqui, ou outros ali também que eu falei, provavelmente a discussão estava mais concentrada em Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam junto com Jesus em outros momentos, né? Então, provavelmente a discussão estava entre eles, mas não deveria estar, né? Não deveria haver essa discussão entre nós, não, porque o que para nós aparentemente é uma grandeza, pode não ser aos olhos de Deus. Existe uma ilustração para nós encerrarmos, já são 9h51, existe uma ilustração que diz o seguinte, que chegou o dia do tribunal de Cristo, quando as pessoas começam a receber os seus galardões, e foram distribuindo os galardões, e por fim ficou o pastor e uma senhora da igreja que não era uma pregadora. Ela, quando ia falar no púlpito, falava de forma bem simples, era a leitura de um texto, né, e uma explicação simples. Ela não tinha nem forças para andar, evangelizar, e o pastor era aquela pessoa de destaque, né? Tá bom? E o que ocorre? Diz que sobraram 2 coroas nessa ilustração, né? Sobraram 2 coroas. E uma coroa muito grande, muito bonita, com muitas pedras, e uma outra coroa bonita também, mas menor. E o pastor bateu no braço da irmã e falou assim, a tua coroa é linda, né? Mas olha para a minha coroa e o tamanho daquela coroa. E naquela ilustração, para espanto do pastor, Jesus entregou a maior coroa para aquela ovelhinha e a menor coroa para ele. Aí, igual aqui os discípulos, quando chegaram em casa, foram perguntar a Jesus, né? O pastor perguntou, mas Senhor, ela era só uma ovelhinha na minha igreja. Aí Jesus falou,
mas ela atuava pouco aos olhos das pessoas. Mas o trabalho de intercessão dela por você e pelo teu ministério foi tão importante. E o trabalho que ela fazia, né, recebendo as pessoas na sua casa, o trabalho dela em geral, ela fazia com amor, com carinho e pensando tanto no engrandecimento do meu nome, que a maior coroa é dela. A tua coroa é grande e bonita também, mas a maior coroa é dela. Eu vi essa ilustração uma vez e é um bom exemplo, né, para nós concluirmos essa aula.